Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 155, estamos no período do Evangelho de São Marcos e vamos ouvir Marcos 3 e 4 e Salmo 20. Marcos 3. Novamente entrou na sinagoga. Estava lá um homem que tinha uma das mãos paralisada. Ora, eles observavam-no para ver se iria curá-lo ao sábado, a fim de o poderem acusar. Jesus disse ao homem da mão paralisada: "Levanta-te e vem para o meio." E a eles perguntou: "É permitido ao sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la?" Eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e magoado com a dureza dos seus corações, disse ao homem: "Estenda a mão." Estendeu-a e a mão ficou curada. Assim que saíram, os fariseus reuniram-se com os partidários de Herodes para deliberar como haviam de matar Jesus. Jesus retirou-se para o mar com os discípulos. Seguiu-o uma imensa multidão vinda da Galileia, e da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, de Além-Jordão e das cercanias de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão veio ter com ele ao ouvir dizer o que ele fazia. E disse aos discípulos que lhe aprontassem um barco, a fim de não ser molestado pela multidão, pois tinha curado muita gente e por isso os que sofriam de enfermidades caíam sobre ele para lhe tocarem. Os espíritos malignos, ao vê-lo, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, proibia-lhes severamente que o dessem a conhecer. Jesus subiu depois a um monte, chamou os que ele queria e foram ter com ele. Estabeleceu 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, com o poder de expulsar demónios. Estabeleceu estes 12: Simão, ao qual pôs o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o entregou. Tendo Jesus chegado a casa de novo, a multidão acorreu de tal maneira que nem podiam comer. E quando os seus familiares ouviram isto, saíram a ter mão nele, pois diziam: "Está fora de si." E os doutores da lei que tinham descido de Jerusalém afirmavam: "Ele tem Belzebu." E ainda: "É pelo chefe dos demónios que expulsa os demónios." Então Jesus chamou-os e disse-lhes em parábolas: "Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode perdurar. E se uma família se dividir contra si mesma, essa família não pode subsistir. Se, portanto, Satanás se levanta contra si próprio, está dividido e não poderá subsistir. É o seu fim. Ninguém consegue entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar. Só depois poderá saquear-lhe a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados e todas as blasfémias que proferirem os filhos dos homens, tudo lhes será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais terá perdão. É réu do pecado eterno." Disse-lhes isto porque eles afirmavam: "Tem um espírito maligno." Nisto chegam sua mãe e seus irmãos, que ficando do lado de fora o mandam chamar. A multidão estava sentada em volta dele quando lhe disseram: "Estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos que te procuram." Ele respondeu: "Quem são minha mãe e meus irmãos?" E percorrendo com o olhar os que estavam sentados à volta dele, disse: "Aí estão minha mãe e meus irmãos. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Marcos 4. De novo começou a ensinar à beira-mar.
uma enorme multidão vem agrupar-se junto dele e, por isso, sobe para um barco e senta-se nele, no mar, ficando a multidão em terra, junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e dizia nos seus ensinamentos: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram-na. Outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, por não ter profundidade de terra. Mas quando o sol se ergueu, foi queimada, e por não ter raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. Outra caiu em terra boa, e crescendo e vicejando, deu fruto e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao ficar só, os que o rodeavam, juntamente com os 12, perguntaram-lhe o sentido da parábola. Respondeu: A vós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo se lhes propõe em parábolas, para que ao olhar, olhem e não vejam, ao ouvir, ouçam e não compreendam. Não vão eles converter-se e ser perdoados. E acrescentou: Não compreendais esta parábola? Como compreendereis então todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão ao longo do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. E mal a ouvem, chega Satanás e tira a palavra semeada neles. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvir a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes, e quando surge a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo desfalecem. Outros há que recebem a semente entre espinhos. Esses ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e as restantes ambições entram neles e sufocam a palavra, que fica infrutífera. Aqueles que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem, dão fruto e produzem a 30, a 60 e a 100 por um. Disse-lhes ainda: Põe-se porventura a candeia debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Não é para ser colocada no candelabro. Porque não há nada escondido que não venha a descobrir-se, nem há nada oculto que não venha à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E prosseguiu: Tomai sentido no que ouvis. Com a medida que empregardes para medir é que sereis medidos, e ainda vos será acrescentado. Pois àquele que tem será dado, e ao que não tem, mesmo aquilo que tem lhe será tirado. Dizia ainda: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Quer esteja a dormir, quer se levante, de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro o caule, depois a espiga, e finalmente o trigo perfeito na espiga. E quando o fruto amadurece, logo ele lhe mete a foice, porque chegou o tempo da ceifa. Dizia também: Com que havemos de comparar o reino de Deus? Ou com qual parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser deitado à terra é a mais pequena de todas as sementes que existem. Mas uma vez semeado, cresce, transforma-se na maior de todas as plantas do horto e estende tanto os ramos que as aves do céu se podem abrigar à sua sombra. Com muitas parábolas como estas, pregava-lhes a palavra, conforme eram capazes de compreender. Não lhes falava senão em parábolas, mas explicava tudo aos discípulos em particular. Naquele dia, ao entardecer, disse: Passemos para a outra margem. Afastando-se da multidão, levaram-no consigo no barco onde estava, e havia outras embarcações com ele. Desencadeou-se então um grande turbilhão de vento, e as ondas arrojavam contra o barco, de forma que este já estava quase cheio de água. Jesus, à popa, dormia sobre uma almofada. Acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele, despertando, falou imperiosamente ao vento e disse ao mar: Cala-te, acalma-te. O vento serenou e fez-se grande calma. Depois disse-lhes: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?
Salmo 20. Ao diretor do coro, Salmo de David. Que o Senhor te responda no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário ele te envie o socorro e te assista de Sião. Recorde todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda o que teu coração deseja e realize todos os teus projetos. Cantaremos então o teu triunfo e em nome do nosso Deus ergueremos bandeiras. Que o Senhor satisfaça todos os teus pedidos. Agora tenho a certeza de que o Senhor dá a vitória ao seu ungido. Ele responde-lhe do alto do seu santuário e salva-o com a força do seu braço. Uns confiam nos seus carros, outros nos cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor nosso Deus. Eles fraquejam e são vencidos. Nós, porém, levantamo-nos e ficamos de pé. Senhor, dá o triunfo ao Rei e atende-nos quando te invocarmos. Uma saudação a todos os meus amigos que estão a escutar, e estamos neste segundo episódio sobre o Evangelho de São Marcos. Hoje a leitura é sobre o terceiro e o quarto capítulo deste Evangelho. Eu chamo-me Rui Gouveia, sou Bispo Auxiliar de Lisboa e tenho a alegria de estar aqui convosco e de vos acompanhar nesta leitura destes dois capítulos de São Marcos. Neste capítulo terceiro e quarto, nós percebemos que, na verdade, o conflito com as autoridades religiosas que tinham surgido no final do segundo capítulo, agora vão se desenvolver. Vão se desenvolver em outros episódios que levarão a um clímax. E o encerramento propriamente dito deste ciclo de conflitos irá processar-se neste capítulo 3, onde Jesus cura ou faz uma cura ao sábado e provoca entre estas autoridades uma conspiração contra ele, no fundo desejando-lhe a sua morte. Não uma coisa qualquer, mas a sua morte. Percebamos a densidade do texto. Na verdade, dizia-vos isto no primeiro episódio, sobre o primeiro capítulo e segundo, São Marcos tem uma urgência muito grande para mostrar quem é Jesus. E o ritmo narrativo que impõe é frenético. E neste ritmo para mostrar quem é Jesus, ele também quer que o leitor se posicione a favor ou contra Jesus. Obviamente que ele quer que todos nós percebamos quem é o próprio Jesus. E neste sentido, neste segundo dia dos nossos episódios, a dizer que deparamos-nos neste capítulo 3 com uma das semanas mais densas do ministério de Jesus. O início do capítulo, como dizia, fecha este ciclo de conflitos e imediatamente, como já o referi, os seus inimigos, que são os fariseus e os herodianos, conspiram para matá-lo. Jesus retira-se para o mar, logo depois disto. Reúne multidões, escolhe os 12 que o acompanharão para o resto do tempo e enfrenta uma acusação gravíssima de que ele está possuído por Belzebu. Já no capítulo 4, o registro é mudado. Jesus senta-se num barco, a multidão fica na margem e ele começa a ensinar com parábolas. É um estilo de ensino único. É um estilo de ensino que, na verdade, é muito estimado por Jesus. Neste ensino das parábolas, Jesus vem ensinando que, não obstante ser compreendido, aqueles que o querem compreender devem, obviamente, fixar o seu olhar nesta forma de lhe ensinar, através destas pequenas histórias. Estas histórias que, na verdade,
são fruto da forma de ele ensinar para nós percebermos o que é o céu. Há vários episódios que marcam estes capítulos 3 e 4, nomeadamente a escolha dos 12, que é fundamental, mas também dizer que eu centraria a minha atenção mais no ensino das parábolas. As parábolas são uma forma, como já disse, de Jesus falar sobre uma realidade que nos é desconhecida. É uma forma dele falar acerca das coisas do céu. E porquê é que Jesus ensina em parábolas? Para que vejam, mas não percebam, ouçam, mas não entendam. Assim diz, ou ele diz em Marcos capítulo 4, versículo 10 a 12. De facto, as parábolas não são uma forma simples para nos entreter. Jesus, ao contar uma história, fala sobre a vida do cotidiano, mas, na verdade, com essa história, e citando Paul Ricoeur, ele quer orientar, desorientar e reorientar o seu ouvinte. A partir da realidade há uma novidade e um paradoxo, e aquele que escuta a parábola é chamado a mergulhar nesta novidade e neste paradoxo. Na verdade, a parábola é um caminho simbólico que Jesus abre ao nosso entendimento a partir do real e que fala de Deus, da lógica do céu e do que devemos viver na nossa própria vida. Uma parábola deve provocar sempre desejo e perplexidade. Uma parábola desconstrói a nossa mentalidade a partir da criação que esconde a dinâmica do reino dos céus. As parábolas falam do próprio Jesus, que é inesgotável. Falam do reino de Deus e provoca um desafio e, como já disse, uma perplexidade. Por que é que Jesus ensina por parábolas? Não é algo imediato. Uma parábola exige que nos envolvamos, que entremos no imaginário que ela apresenta. A pedagogia das parábolas é por si uma explicação do próprio reino de Deus. A parábola é um objeto que estimula a mente, a imaginação e a vida e exige uma interpretação. E de facto o que Jesus quer dizer é tão somente isto: acolher a revelação que ele apresenta exige, por um lado, cooperação e, por outro, vigilância. Exige entendimento. Vigilância e cooperação é a exigência para nós lermos este capítulo dedicado às parábolas no Evangelho de São Marcos. Na verdade, é preciso ouvir, ver e compreender com o coração, sendo que o coração é o lugar do discernimento e da decisão, é o nosso centro vital nesta lógica de coração judaico-cristão. É preciso, neste centro vital, como já disse, ouvir a palavra do Senhor, querer ver essa palavra e entender o coração para, na verdade, ser o verdadeiro discípulo. Que as parábolas de Jesus nos ajudem a crescer na fé, porque uma parábola é sempre um desafio para interpretar a vida segundo este olhar novo que Jesus nos dá, que é o da fé no reino dos céus. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Final do dia 155. Continuamos a aproveitar o Evangelho de São Marcos. Um abraço em Cristo. Até amanhã.